eu ver se tá aqui nesse vídeo. Tá aqui. Pronto. Ó. Em reportagem na Cruzoé, o jornalista Fábio Leite apresentou a relação de intimidade entre Rossetti e Moraes. A relação entre Moraes e Rossetti se estreitou no período que o magistrado foi ministro da Justiça no governo Temer, entre 2016 e 2017. O delegado federal comandava a superintendência da PF em São Paulo. Na gestão Rossetti, a Lava Jato Paulista praticamente não avançou, apesar de inúmeras delações envolvendo suspeitas de corrupção no governo estadual. Vocês poderiam me informar por que Sérgio Moro queria indicar o Sérgio Moro, da Lava Jato, queria indicar o cara que travou a Lava Jato de São Paulo? E vocês poderiam incluir na explicação de vocês esse pedaço aqui? Esse trecho aqui, ó, é do depoimento do Maurício Valeixo. O Maurício Valeixo, em depoimento, disse ó, que o ex-ministro Moro tinha como nome de preferência o delegado Fabiano Bordignon. Por que o Moro desistiu do Fabiano Bordignon para escolher o nome do Moraes? Vocês poderiam me explicar? O Flávio Morgenstern, ele poderia fazer um programa explicando isso daqui? O Bernardo Kister poderia fazer um programa explicando isso aqui? Vocês que adoram me ridicularizar? O Oreudo? O Marcelo Bretas poderia me explicar isso daqui? Eu acho que seria de grande valia essa explicação. Aí, vamos continuar aqui, ó. Quando o Sérgio Moro saiu, o dia da saída dele. E a gente volta para 2026, que é o que eu tinha prometido para vocês. Esse aqui é o vídeo da época 188. Que já no finalzinho já, ó. A verdade reconhece que o PT cometeu erros e elogia Moro. Em geral, ele, Sérgio Moro, ajudou, afirmou o presidenciável, a reparos a fazer, né? Aí o Alan disse, precisa explicar? Precisa, viu, Alan? Olha o que o Felipe Martins, na verdade, o que eu tinha colocado no vídeo, foi mal, né? Que o Felipe Martins tweetou. Quem tweetou no dia foi o Olavo. Eu peguei essas postagens que circularam na época. O Felipe Martins escrevia: o Estado tecnocrático é o inimigo mais mortal da liberdade humana. A concentração de poder na mão de burocratas, supostamente iluminados pelo saber técnico, é o modo mais eficiente de domar, limitar e subjugar pessoas livres, privando-as do controle efetivo sobre suas vidas. E antes de realmente estar no governo, né, mas Bolsonaro já tinha vencido, o Felipe Martins falava assim, ó: sempre que sofre uma derrota eleitoral, o establishment busca se reorganizar para, pelo menos, normalizar os agentes que o derrotaram, submetendo-os a critérios supostamente técnicos para que possa exercer algum controle sobre as decisões desses agentes. Todo cuidado é pouco. Isso aconteceu ou não aconteceu? A reorganização foi brutal e aconteceu com apoio de gente como Moro, defendida pelo Marcelo Bretas, defendida pelo Deltan Dallagnol e pelo Flávio Morgenstern. Eu não vou baixar a cabeça para esses intelectualzinhos de minha tigela que faz curso e não faz nem direito. Pelo amor de Deus. Quando o Moro sai, o Olavo falou isso daqui, ó. A cultura política do juiz Moro sempre foi deficiente. Ele nunca entendeu nada das situações em que se envolvia e nunca teve a humilde iniciativa que me pediu que as explicasse depois. O Moro nunca foi anticomunista, apenas antipetista, o que é a definição mesma do pseudo-bolsonarista aproveitador. O que é o movimento antipetista hoje, que é o do Ciro Nogueira? Podemos falar que Ciro Nogueira é um pseudo-bolsonarista aproveitador? O antipetismo é suficiente para uma pessoa ser tua aliada? E aí? Só isso basta? Só ser antipetista? Eu acho que no ponto que estamos hoje no Brasil, além de anticomunista, né, também antijuristocracia. E por fim, Olavo falava: Sérgio Moro mostrou ser mais devoto à sua biografia do que à pátria. Ele mentiu contra o presidente da República e deve ser processado, sem dó nem piedade. Moro sempre foi apenas um jurista regularmente bem preparado, mas totalmente desprovido de cultura histórica, literária, filosófica e política. Um ignorante especializado. Não vai fazer falta nenhuma. Que enfia sua biografia no fiofó e vá pastar. Daqui a 3 meses, ninguém se lembrará mais dele. Aí volta para aqueles comentários que eu tava mostrando, da turma do Bretas e tudo mais. Como você quer? Como a gente pretende construir um país decente, organizado, com a galera que tá nessa, né? É infiltrado?
É infiltrado. Não pode contar o que está acontecendo que o Moro fez. Então, assim, a gente tem um caminho gigantesco para andar, sabe? Intelectuais que desinformam. Uma população que sequer tem interesse em entender o que está acontecendo. Liberais aproveitadores, né? Pseudo-bolsonaristas aproveitadores. E o errado, como diz o Mafinha, somos nós que estamos aqui tentando defender Bolsonaro, tentando rebater alguma coisa. O que eu falo, eu mostro. Isso eu tô mostrando aqui coisas, poxa, que tá no vídeo 188, 2000 dias atrás. Isso eu tô repetindo. Porque às vezes tem que repetir, porque para algumas pessoas tudo é discórdia, gente. Corta pro Felipe Martins. O pior são esses técnicos, isso, aquilo, outro, muita técnica. Sabe? Não pode ter ideologia. Sabe qual o ganho que eles estão querendo nos oferecer nas eleições de 2026 para abandonar Bolsonaro e abraçar um candidato técnico? A troco do quê? Mas eu falei que muita dessa galera, né, é aquele apoio muito mais afetivo do que... Eu falei efetivo antes, né? Assim, afetivo do que racional. E é sobre isso que eu quero falar com vocês para nós chegarmos nos finalmente. Tava passando no Twitter e vi uma postagem da Yara. Eu acho que ela tem razão em parte do que ela tá falando, assim como o João também tem razão em parte do que ele tá falando. A Yara postou uma matéria lá do GGN, do Luiz Nassif, falando assim, ó, o bolsonarismo como fenômeno de opinião pública. A esquerda tentando fundamentar o perfil do bolsonarismo, tá? E eu acho que isso é importante, porque eu tento também desenhar como a esquerda pensa. O que até hoje eles não conseguiram entender é que o bolsonarismo é orgânico. Sim, isso aí tem parte da esquerda que não conseguiu compreender. Mas esse estudo está tentando entender, pelo menos, as divisões internas. E aí o João fala uma coisa que eu acho que é acertado, que ele fala assim, ó, não podemos subestimar a esquerda. Eles estão investindo em estudos para nos destruir. Enquanto isso, os deputegues de direita seguem lavando a alma em vídeos lacradores no YouTube. Aí eu fui dar uma olhada nisso, né? Tirei aqui um pouco de ordem à tabela. O bolsonarismo como fenômeno de opinião pública. Ferri Júnior propõe uma nova metodologia de análise do comportamento político e oferece uma visão mais precisa do eleitorado de Bolsonaro. Eu ainda acho que está muito aquém, mas eles estão começando a tentar entender. E aí ele coloca ali, ó, conclusão. O bolsonarismo não é um bloco ideológico homogêneo, não é mesmo, mas uma colisão de perfis distintos, porque ele vai considerar bolsonarista todo mundo que vota em Bolsonaro. Tem muita gente que vota em Bolsonaro porque não quer o Lula, né? Mas que na primeira oportunidade quer destruir o bolsonarismo. Há antipetistas liberais, autoritários militaristas, moralistas religiosos, unidos mais por rejeição à esquerda do que um projeto em comum. A pesquisa refuta a ideia de que o bolsonarismo possa ser reduzido a discurso populista ou ideologia reacionária coerente. É muito mais complexo do que isso, né? Até encontrar uma ideologia coerente é difícil. O voto bolsonarista combina valores conservadores e políticas sociais, revelando a complexa interseção entre religião, segurança e antipetismo na formação da direita brasileira contemporânea. Ele só dividiu em 3 blocos, que eu acho que são muito mais do que 3 blocos. Mas qual é a tese dele? Que eu não acho que está de toda errada. Eles estão se esforçando para entender. Enquanto isso, parte da direita quer olhar para o lado de lá como se todo mundo fosse igual. E às vezes está todo mundo comunista. Ciro Nogueira é comunista, Kassab é comunista, Moraes é comunista, Dilma Mendes é comunista, Lula é comunista, todo mundo é comunista. Não dá para ser todo mundo comunista ao mesmo tempo, sabe? É uma definição ruim. Eu acho ruim, acho melhor entender as nuances que existem na esquerda, conseguir classificar melhor. E muito mais importante do que o rótulo, o nome do rótulo, é o que o bloco pensa. Por isso que eu achei que esse cara até mandou bem. Esquecendo o rótulo, desses aqui, eu acho que o melhor que ele utilizou foi o primeiro, liberal antipetista. O outro, militar punitivista, evangélico torcedor. O que é o liberal antipetista? Progressista nos costumes, sim. A galera da Faria Lima. E nas políticas sociais, baixo apoio ao militarismo, pouco religioso. Interpretação, eleitores que não compartilham valores conservadores, não têm ideologia, a ideologia deles é o dinheiro, mas rejeitam o PT, né? Antipetismo puro. Depois vem o militarismo punitivista. É um nome ruim para classificar aquele cara, como é que eu posso falar? Meio pragmático que ele coloca aqui, né? Aquele cara que não é de esquerda, mas que acha que às vezes política é um negocinho, ele não tá muito interessado, ele quer resolver. Conservador em segurança e moral, favorável a muita coisa, mas progressista em políticas sociais.
lei e ordem pragmático, mais próximo do discurso de segurança bolsonarista. E ele coloca como ultraconservador, né? Muito conservador em temas morais. Ou seja, o cara que realmente tem uma ideologia, mas apoia políticas sociais. Base ideológica do bolsonarismo. Olha que curioso. Ele acha que é estranho que a galera que apoia as políticas sociais, ela que apoia mesmo, vão ser esses dois. Esse aqui ele só fala que é progressista nas políticas sociais, mas apoio mesmo a políticas sociais somos nós, os bolsonaristas, com ideologia, e aquele cara mais à direita que quer que lasque com tudo, vá pra cima do sistema, contra o regime. Essa galera apoia as políticas sociais. O liberal não. Não políticas como Bolsa Família. Ele é progressista, né? Ele apoia políticas, né, ESG, de meio ambiente, tudo mais, muito verdinha, mercado de carbono. Isso ele apoia. Bolsa Família não. Mas ele é antipetista. E aí tem uma discordância gigantesca. E esse cara tá tentando quantificar isso. E aí esse mesmo cara acha que se você apoia a Bolsa Família, você obrigatoriamente é de esquerda. E assim, a questão da Bolsa Família é porque ninguém quer ver o Brasil passando fome, né? Pelo amor de Deus, o ideal é que ninguém precisasse de nenhum tipo de apoio do governo. Eu sei que fui lá, peguei o texto para dar uma lida. Você vê aqui, ó. O artigo foi publicado, acho que essa revista aqui é da Unicamp, que é a revista CESOP. O bolsonarismo como fenômeno de opinião pública. É um artigo, 20 e poucas páginas, referendado, fez várias análises de dados, clusters, perguntas. O cara foi atrás. A galera da esquerda está tentando entender. A galera da esquerda está tentando entender, enquanto parte da direita sequer quer abrir o coração para ouvir sobre Sérgio Moro. E ele terminava na conclusão falando: identifiquei 3 abordagens principais para o estudo do bolsonarismo. Uma é formada pelos trabalhos que tomam esse fenômeno como de natureza discursiva. Uma variante dessa abordagem é formada pelos trabalhos que definem o bolsonarismo como ideologia. Aí ele vai analisar muitos discursos, né, as falas, para tentar identificar o que seria o bolsonarismo, que ele meio que discorda. Em relação à abordagem discursiva, pretendo ter mostrado que é bastante impreciso afirmar que o bolsonarismo seria a soma de todos os fatores ideológicos, lavajatismo, golpismo, bandeirantismo neoliberal, udenismo, etc. Que é uma tese do Christian Lynch. Pois há grupos numerosos de bolsonaristas que não são particularmente adeptos do neoliberalismo ou mesmo do golpismo. Quem é a favor aí de juros elevadíssimos para enriquecer banqueiro, cara, não é bolsonarista, né? São os apoiadores do Lula e do Haddad. Por fim, os trabalhos dessa vertente são incapazes de identificar as diversas combinações de preferências, suas diferentes intensidades, que formam o eleitorado bolsonarista, coisa que conseguimos fazer neste artigo. Os trabalhos que tomam o bolsonarismo como fenômeno sociológico em geral também não reconhecem claramente a diferença entre emissão e recepção de discursos, argumentos ou conteúdos. Aí, sei lá, os caras reiteradamente se referem ao bolsonarismo como se eles tivessem uma unidade semântica subjacente e pode ser rejeitada pela análise de clusters que mostram perfis bastante diversos de eleitores bolsonaristas já no primeiro turno, ou seja, entre aqueles que têm um voto em Bolsonaro como a primeira opção. Ao invés da hipótese da unidade, cale o abraço da diversidade, identificando 16 tipos de bolsonaristas. Contudo, essa interpretação não consegue separar tendências majoritárias e minoritárias entre os seguidores do ex-capitão. Nossa análise faz isso, pois podemos ver claramente que, se há grupos significativos de bolsonaristas que defendem valores conservadores da família, há os que são liberais no âmbito dos valores e também aqueles que preferem medidas punitivistas na questão de segurança. Por fim, a abordagem que mais se aproxima deste artigo, aquela que toma o bolsonarismo pela perspectiva do comportamento político/opinião, vem corretamente identificando as variáveis socioeconômicas e ideológicas que descrevem o fenômeno. Pretendi mostrar aqui que, partindo da identificação das variáveis relativas à adesão a valores e ao grupo a políticas públicas, é possível, por meio da análise de clusters, identificar grupos de eleitores/apoiadores com perfis distintos. Sim, tem muitos grupos distintos. Por exemplo, descobrimos que há um grupo de eleitores de Bolsonaro que é liberal em quase tudo, a não ser sua preferência eleitoral por Bolsonaro. Seriam eles antipetistas puros? Também descobrimos que preferências conservadoras em relação à segurança pública, ao militarismo, caracterizam um grupo de eleitores de Bolsonaro que é liberal em relação a valores e progressista no que toca a políticas sociais.
Por outro lado, há um grupo importante de bolsonaristas ultraconservadores, em quase todas as variáveis, que também é majoritariamente evangélico. Na verdade, a variável evangélico merece ser explorada com mais cuidado, testando possíveis subdivisões da categoria, mas isso deixaremos para uma futura contribuição. Os caras estão tentando identificar cada um dos grupos das divisões, porque quando você conhece o seu adversário, é mais fácil de você montar um plano para você destruir o seu adversário. A esquerda faz um trabalho sério de identificação. A esquerda, não quero saber. Não quero, não me conte, só eu passar. É momento de união, inimigo do meu inimigo é meu amigo, blá blá blá, pipipi, popopô. Sabe? Onde vocês querem chegar no final do dia com isso? Onde que vai chegar com isso? Pelo amor de Deus, gente. A direita, ela não soube contar a sua história. A direita não só não soube, como ela ainda não sabe. Eu vou valendo. Eu fico me perguntando, quem nessa direita aí, se for sabatinado, sabe explicar os pormenores? Tem uma pessoa que eu vou apostar assim, que é uma das que com certeza mais saberiam explicar essa história. Sabe quem? A Bárbara, do Te Atualizei. Porque a Bárbara acompanhou muito isso daí. Desde a CPM das fake news em diante, a Bárbara acompanhou muita coisa. Lembra de muita coisa também. E não é da turma dos grandes intelectuais da direita. A Bárbara lembra de muita coisa, mas eu vou postar do que ela lembra. Mais do que muito político. Se a gente não sabe... Assim, aí o curioso é o seguinte, né? A direita, ela vai... Deixar essa merda aqui, ó. Ela vai falar, não, veja só, né? O professor Olavo nos diz o trabalho intelectual, porque a esquerda chegou ao poder pela cultura, dominando as universidades, fazendo filmes, produções. Tá, pra você fazer um filme, você tem que saber contar a história. Porque você contar que história no filme se não sabe a história? Você vai assumir a faculdade pra fazer o quê? Se você não sabe o que você vai contar. A história do momento, que é a prisão ilegal de Bolsonaro, não é repercutida. Ninguém comenta. Não se pode cobrar da classe política que falem sobre Bolsonaro. Não pode cobrar que Tarcísio abra a boca para falar da prisão ilegal de Bolsonaro. Não pode. Então, assim, como esperam vencer um establishment brasileiro extremamente poderoso que tem mais de... Deixa eu ver. Sei lá, 11 com mais 100, com mais 25, dá 136. 136 anos de organização no mínimo, que é desde o golpe contra o Império, na implementação da República, onde eles têm o domínio do sistema financeiro inteiro, onde tem os domínios dos grandes meios de comunicação de massas, não é canalzinho de YouTube, é TV que fala para milhões de brasileiros por dia, sabe? Quando tem grande parte do setor produtivo nas mãos, quando tem cargos-chave na administração pública, de setores burocráticos do Estado, passando por agências reguladoras, passando pelo judiciário. Como você pretende vencer isso sem um plano, sem organização, sem um projeto de país, sem saber contar sua própria história, jogando o único cara que, sem apoio de nada, a não ser do povo, conseguiu chegar ao poder, que foi Bolsonaro. O único cara que, além da discussão rasa e boba da presidência da República, se preocupou em construir uma base de vereador, de prefeito, de deputado estadual, deputado federal, governador e senador. Não, mas esse cara que tem que ser deixado para trás é um capítulo a ser virado. O único que deu resultado. Rapaz, velho. E o louco sou eu. E o louco sou eu. Sério, se você acha que eu tô meio louco, você me diz, não, irmão, você me diz com argumentos, né? Você tá louco por causa disso, disso, disso. Jogue Bolsonaro do abismo, que ele já foi. Aí você me fala aí que às vezes eu posso estar louco também, né? Enfim. Eu me recuso a comprar a narrativa da imprensa e a narrativa aí de setores da direita, principalmente os mais simpáticos aí, a turma do Novo, a turma do mercado financeiro. Tô de boa.
Prefiro seguir apoiando aí o Jair, se não for o Jair, o Eduardo. Acho que ideologia é importante, sabe? Acho que a eleição não é só a presidência da República. Acho importante ter um representante numa eleição majoritária como esta, porque você tem que eleger uma bancada grande também de pessoas alinhadas, porque as pessoas alinhadas vão colocar assessores alinhados, pessoas boas dentro da máquina, que fé em Deus. Poxa, daqui a 2 anos, né, 2 anos depois da eleição, se elegem vereadores, quem sabe até prefeito. Na próxima eleição pode vir para deputado estadual e ir crescendo, alimentando, porque esse é o processo de qualquer lugar no mundo, de alguém que quer crescer, do que eleger gente que tem um governo de um estado na mão e não dá uma secretaria que seja para alguém, porque é ideológico demais, é radical demais, que quando o Bolsonaro está sendo preso ilegalmente, não abre a boca para falar nada. O cara é Eduardo Bolsonaro mesmo, na cabeça. Vai, Dudu, vai que é tua. Vai que é tua, Dudu. E vamos que vamos. Ai, falei o que eu tinha para falar hoje. Vou mandar os vídeos que eu dei lá no canal. É isso, né? Aprenda a história da perseguição. Porque se fala assim, não, lá na frente, né? O mundo vai saber a verdade. Tu vai ter que saber contar a verdade, né? Que verdade que tu vai contar? Que verdade que tu vai contar? A verdade que está registrada no Atlas Brasileiro, quimpaim.com.br. O único registro, porque é o único mesmo da história nacional, inclusive dando muito destaque, né, ao lado da direita e desmentindo muitas vezes o que sai na imprensa da época, né? Os eventos, tudo que aconteceu de 1º de janeiro de 2023 até hoje. Mas que, segundo o Flávio Morgan, tem um passo da revista Caras. Só são prints. Os prints que tanto machucam. Eu fico por aqui. Se gosta do meu trabalhinho, quiser ajudar um pouco mais, para assinar membro do canal, tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição. Vejo vocês amanhã. Aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!